Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós começamos, semana passada ou retrasada, a falar sobre João, o Evangelho de João. Eu me recordo ter dado aqui algumas pinceladas gerais de introdução. Acredito que o que eu falei até agora tenha ficado claro, ou não? Sim. Inclusive no último programa o senhor falou de como se deve ler esse Evangelho, citou lá o capítulo 9, se não me engano. Sim, né? O leitor deve saber, e foi bom você tocar nesse assunto aí, que eu já me tinha esquecido. O leitor deve saber que ele tem diante dos olhos não um programa televisivo, não uma televisão indireta, mas ele tem um texto escrito 60 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Isso. 60 ou mais. Então, é evidente que ele tem que ter, se não os dois olhos, pelo menos um olho e meio nos anos 90, certo. E não nos anos 20, sobretudo para este evangelho aqui. Agora, qual seria a divisão que se faz do texto? A divisão que se faz do Evangelho de São João é a seguinte: nós temos um prólogo, que são os 18 primeiros versículos. Esse prólogo é um hino cristológico. Como todo prólogo, ele foi inserido mais tarde no texto, depois de o Evangelho pronto. O Evangelho devia começar claramente no versículo 19. Este é o testemunho que deu João, quando enviaram a ele sacerdotes e levitas de Jerusalém. E, de fato, os sinóticos também começam com a menção de João. O hino cristológico foi colocado depois que o texto estava pronto. 1 a 18. Agora, o corpo deste evangelho, como se divide, como se chama? Ele é chamado, primeira parte, o livro dos sinais. Do capítulo 1, versículo 19, até o último versículo do capítulo 12. É o livro dos sinais, primeira parte. Por que chamado livro dos sinais? Porque João entremeia entre discursos de Jesus 7 sinais, prodígios, milagres, que vão num crescendo. Desde, primeiro, as bodas de Caná, a água transformada em vinho, até o último, 7º, a ressurreição de Lázaro. Vão num crescendo. Os sinais são 7, um número bíblico que indica plenitude. Isto é, um conjunto de sinais fortes que realizou Jesus. Entre um sinal e outro, discursos revelatórios de Jesus. Esta primeira parte é então chamada Livro dos Sinais. 1:19 ao final do capítulo 12. Do capítulo 13 ao final do capítulo 20, nós temos o livro da glória, com a seguinte subdivisão. Capítulos 13 a 17, o discurso de despedida de Jesus, longo em João, na última ceia, seguido dos 2 capítulos 18 e 19, a paixão, e capítulo 20, a ressurreição. A este segundo conjunto, a esta segunda parte, se dá o nome de livro da glória. Portanto, livro dos sinais e livro da glória. O último capítulo, o capítulo 21, que foi acrescentado mais tarde, eu não o chamaria apêndice,
mas chamaria epílogo, embora bem tardio e redigido, a meu ver, por um redator final. Ele reporta traços de tradições antiquíssimas de aparições de Jesus na Galileia. Portanto, um prólogo, 1 a 19, um livro dos sinais, primeira parte, 19 ao final de 20, a segunda parte, o livro da glória, 13 a 20, como? Final de 12. Final de 12. Isso. Aí termina o livro dos sinais. Isso. 13 a 20, o livro da glória, e o capítulo 21, um epílogo. Agora, uma outra orientação. Isto eu falei a semana passada, se não me falha a memória. Neste evangelho, Jesus é chamado Deus, ou seja, este evangelho, muito mais do que outros escritos do Novo Testamento, desenvolveu uma cristologia alta, ou seja, uma cristologia de divindade. São pouquíssimos os textos do Novo Testamento em que Jesus é chamado Deus. Pouquíssimos. E todos eles eivados de problemas textuais, problemas críticos, desse gênero. São pouquíssimos os textos em que Jesus é dito Deus. Porém, neste evangelho aqui, a cristologia de divindade aparece bem mais que em outros textos do Novo Testamento. E é interessante, parece que os textos em que Jesus é chamado Deus se encontram mais e mormente em hinos. Ou seja, foi na liturgia o primeiro lugar em que Jesus foi aclamado como Deus. Este hino do prólogo é um hino de alta cristologia, e existem no Apocalipse outros hinos em que Jesus é aclamado Deus. Parece que foi a liturgia o contexto imediato de se chamar Jesus Deus. Por que o Novo Testamento não fala claramente que Jesus é Deus? Porque a linguagem do Novo Testamento ainda não tinha uma conceitualização plena para alargar o termo Deus, o vocábulo Deus, sem sair do monoteísmo. Ainda não havia nem aqui neste evangelho, existe um alargamento do termo Deus para se incluir lá Pai, Filho e até o Espírito, sem deixar o monoteísmo. Então, todos estes textos estão ainda a uma meia distância dos famosos concílios primeiros, trinitários e cristológicos com Niceia, à frente no século IV da nossa era. Tá certo? Bem, agora, depois que eu expliquei tudo isso aqui, acho que podemos começar a leitura, eu né? Acredito que sim, hein? Já está bem. Acho que podemos. Agora, é claro, embora o prólogo tenha sido escrito no final, ele foi preposto ao texto. Sim. Então vamos começar com o prólogo. Por ele. Só que o prólogo é um hino. E quem tem a Bíblia, ou pelo menos uma Bíblia bem traduzida, pode ver que está escrito diferente. Estão escritos diferentes os versículos 1 a 19, 1 a 18, dos versículos 19 em diante. Lá se vê bem que é prosa. Aqui se vê bem que é hino. Se bem que, numa tradução portuguesa de um texto grego, não se traduz plenamente um texto ínico, não é verdade? Então vamos lá. Você vai lendo, vocês vão lendo, e eu vou fazendo as intervenções. Neste hino aqui, existem interpolações,
Ou seja, existem estrofes que são autênticas, que fazem parte, que faziam parte do hino primitivo, e existem interpolações. A primeira estrofe são os versículos 1 e 2. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Aqui ele traduziu bem do grego logos. Logos em grego significa verbo, mas não verbo no sentido de conjugação. Verbo no sentido de palavra. Ou podemos também traduzir, no princípio era a palavra. Só que verbo traduz melhor logos do que palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora, interessante, quem lê o texto no grego, leria o seguinte: enarché, ren, logos, kai, logos, ren, prostonteon, kai theos, ren, logos. O logos estava voltado para Deus com artigo. Quando Deus tem artigo definido, é sempre o Pai. O logos está voltado para o Pai. E depois, no terceiro hemistíquio, theos ren logos. Deus era o verbo, mas sem o artigo determinativo, para distinguir e não identificar logos com Deus. Deus aqui é sempre o Pai. O verbo está junto de Deus, está sempre voltado para Deus, está na mesma posição de Deus, mas não é o Pai. Portanto, não tendo outra maneira de se exprimir, ele retirou o artigo definido, que se vê bem no texto grego, da segunda palavra logos, referida ao verbo, referida à palavra. Fazemos o intervalo e continuamos. Vamos de volta ao nosso segundo tempo aqui, e ficou uma questão a ser estudada. Este no princípio. Bem, no princípio é a mesma expressão com que abre a Bíblia, no livro do Gênesis. Agora, qual é este princípio aqui? Os estudiosos discutem se aqui se fala da eternidade ou em que princípio? No princípio da criação do universo, no princípio da história sagrada, no princípio do Novo Testamento. Tudo isto cabe na expressão no princípio. Tudo isto. Acredito que as escolhas não sejam necessariamente, ou não devam ser necessariamente excludentes. Porém, não acredito que o autor que compôs este hino cristológico, em louvor a Cristo, estivesse pensando na Trindade em si, distinta da Trindade com relação à criação e aos seres humanos. Isto faz parte da teologia clássica posterior. Portanto, neste princípio aqui, eu não viria a Trindade em si, mas já viria a Trindade voltada, ou Deus voltado para nós. Ou seja, ela já estava lá, só não tinha-se essa ideia. A Trindade já estava lá. Não, veja, né? Ele não especula a respeito das processões trinitárias ab eterno. Sim. Ele não faz esta metafísica. Portanto, este princípio aqui deve ser o princípio da revelação. Embora a palavra esteja aberta. Esteja aberta. E se pode colocar tudo aqui, até a eternidade. Mas não acredito que ele trabalhasse com conceitos de aceidade e de trindade distinta da história da salvação. Sim. Aquilo que nós falaríamos hoje, a trindade em si, e não a trindade para nós. Deus em si, e não Deus para nós. Não acredito que ele tivesse ainda chegado a essa distinção.
como fará a teologia escolástica clássica mais tarde. Mas ela já, podemos dizer que ela já, a Trindade já estava, né? A Trindade está, mas ela não é, a meu ver, concebida em princípios ou em termos de aceidade. Isso, tá certo. Certo? Certíssimo. Pode continuar. No princípio ele estava com Deus. No princípio, ele quem? O Logos, estava com Deus. Este é o primeiro verso, é a primeira estrofe do hino. A segunda estrofe são os versículos 3 a 5. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. Bem, primeiro foi dito que o Logos está desde o princípio voltado para Deus. A carta aos Hebreus falaria isto aqui de uma outra maneira, mas não muito distante. Ele é o resplendor da glória de Deus, o resplendor perfeito da glória de Deus. E no segundo verso vem dito que nele, por ele e para ele, todas as coisas foram feitas. E neste particular aqui, o segundo verso, a segunda estrofe do hino, se encontra muito próxima ao que diz o autor do hino cristológico da carta aos Colossenses. Capítulo 1, versículos 15 a 20. Nele, por ele, para ele, tudo foi criado. Ou seja, ele é o primeiro na ordem lógica. Todas as coisas, e todos nós fomos criados por Deus em vista dele, para ele. A nossa última realização é nele. Pode continuar. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. O que havia nele como arquétipo da criação? Vida. Mas que vida? Vida de Deus. Deus oferece a sua vida aos seres humanos através dele, por ele. E esta vida é a luz dos seres humanos. Isto aqui tudo vai ser desenvolvido no corpo do Evangelho. Aqui, como num prelúdio de uma grande sinfonia, os temas são antecipados, mas cada um deles vai receber uma longa reflexão. Sim. Agora vem os versículos, a primeira interpolação. São os versículos 6 a 9. Isto é, uma alusão a João Batista. Logo depois que se diz que o Verbo era a luz e a vida dos homens. Mas faltou ler 2 aqui. Faltaram ler 2? Então 4 e 5. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Não a apreenderam, isto é, não a sufocaram e não a abafaram. Nesse sentido. Mas o que está escrito aí é o que eu já expliquei. No Logos está a vida de Deus e a luz de Deus. Agora, os versículos, a primeira interpolação, os versículos 6 a 9, negam isso de João Batista. Negam que João Batista fosse a luz. Depois de afirmar que a verdadeira luz é o Logos e que a verdadeira vida de Deus está no Logos, este Logos aqui, eu acredito que o autor já se refira a Jesus Cristo, ou seja, o Logos no mundo. Portanto, Jesus. É verdade que só no versículo 14 o Logos se faz carne, mas eu acredito que ele já está antecipadamente presente aqui. Nos versículos, na segunda estrofe. Este Logos aqui é o Logos encarnado, que é a vida que Deus oferece aos homens, a própria vida e a própria luz. Agora, isto vem negado de João Batista. Por quê? Porque a época em que este evangelho foi escrito, no final do século I, havia seguidores de João Batista que
que exageravam a sua importância e que veneravam João, não Jesus, como a luz do mundo. E por isso os textos últimos referentes ao Batista no Novo Testamento são textos ásperos, são textos polêmicos. João já tinha morrido há muito tempo, mas havia seguidores de João, joanitas, que nunca se converteram ao cristianismo e que imaginavam ter sido João e não Jesus, o verdadeiro Messias. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz. Veja bem, o Logos era a luz. Este aqui é uma simples testemunha da luz. Já mudou. A fim de que todos crescem por meio dele. A fim de que todos crescem na luz e a recebessem por meio dele. Ele não era a luz. Olha a polêmica. Ele não era a luz. Mas veio para dar testemunho da luz. O verbo era a luz. Agora vem o versículo, você 9. está? 9. Sim, leia. O verbo era a luz verdadeira. Ele, o verbo Logos, é a luz verdadeira, não João. Que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Agora vem os versículos, agora nós temos uma terceira estrofe. Quais são os versículos? 9, 10. 9 e 10. São os três, são a terceira estrofe, versículo 9 e versículo 10. E o versículo 11 também. Leia. 9, 10 e 11. O verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Embora tudo fosse criado por ele e para ele, e nele, ele veio ao mundo. Mas o mundo, isto é, os seres humanos aqui, não o receberam. Veio em casa própria, mas foi despachado pelos habitantes deste mundo, criados por ele e para ele. Certo? Esse aqui, tudo isto vai ser desenvolvido no corpo do Evangelho, sobretudo na primeira parte. Nós temos que encerrar o nosso programa, está hoje terminado, na semana que vem voltaremos. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo a todos, até a próxima sexta.